Olá, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Mais uma semana se encerra. A última semana que teve times descansando, sendo eles o Arizona Cardinals e o Washington Commanders. Daqui pra frente é só pauleira, jogo de sábado, até porque a temporada do college chegou ao final, só teremos agora os bowls e também os jogos da final do college. E para a NFL temos aí a reta final se aproximando, da semana 15 à semana 18, agora mais nenhum time descansará e a briga está cada vez mais acirrada pelas vagas da pós-temporada. Por enquanto, nenhum time ainda conseguiu garantir 100% a sua vaga nos playoffs. Podemos ter alguns cenários se encaminhando, mas já tivemos aí outro time eliminado da competição e falaremos dele em breve. Vamos começar agora pelo Thursday Night Football. Fazendo uma recapitulação, os Patriots venceram por 21-18. Olha, esse jogo surpreendeu bastante, cara. E os Steelers perderam um jogo que não deveriam novamente. E aí começam a colocar a vaga na pós-temporada em risco, né? O time acaba caindo aí para 7-6. Poderia estar 9-4, deveria estar 9-4, né? Perdendo aí para dois dos três times com pior campanha na NFL. Eles precisam demais que o Trubisky, o Kenny Pickett volte logo para esse time, cara. O Bailey Zappi foi o titular dessa partida, né? O Bill Belichick anunciou isso um pouco antes da rodada começar. E ele mandou bem, cara. Foram 19 de 28 passes completos, 240 jardas, 3 touchdowns passados e 1 interceptação. Conduziu bem a campanha. Tava soltando a bola rápido, isso foi importante aí contra um pass rush feroz aí do Pittsburgh Steelers. Lembrando também, ele estava sem seus wide receivers, o time só estava contando com apenas 3 que estavam ativos, sendo eles o Juju Smith-Schuster, o Jalen Reagor e o Tyquan Thornton. O time estava muito, mas muito limitado nessa posição. Ezekiel Elliott teve 22 carregadas, o time também estava sem o Ramondre Stevenson, então o Zeke teve que sair o running back principal. Não foi uma eficiência muito alta, mas ele teve um volume bastante alto. Ele também recebeu 7 passes, foi bastante coisa. Ele correu para 68 jardas, uma média de 3.1 jardas por carregada, né? Não tão alta, longe do ideal. Mas aí teve 7 recepções para 72 jardas, apareceu bastante no jogo aéreo e teve o touchdown de abertura da partida, né? Recebendo um passe aí do Bailey Zappi. O Mitch Trubisky, ele fez o mesmo que ele sempre fez aí durante toda a sua carreira na NFL, né? Com exceção da breve temporada aí de 2018. Foram 62% de passos completos, não chegou às 200 jardas. Teve um touchdown para o Deontay Johnson. Acho que foi o único passe bonito realmente que ele acertou nessa partida. E também teve uma interceptação. E foi um milagre ele só ter uma, porque ele estava buscando ter mais pelo jeito que ele estava jogando. O jogo terrestre dos Steelers não conseguiu funcionar de jeito nenhum. A defesa dos Patriots mandou muito bem novamente contra a corrida. Cedeu uma média de 2.9 jardas por carregado em um total de 82. Os Steelers acabaram perdendo o Alex Highsmith na partida. Ficaram brevemente aí sem o TJ Watt por um tempo e ele está no protocolo de concussão por conta da pancada que ele levou no capacete. A única coisa que ressaltou os olhos e realmente brilhou nesse jogo aí para os Steelers foi o Joey Porter Jr. O calouro tem jogado muito bem, tem jogado como um verdadeiro veterano. Teve 4 passes em sua direção e defendeu 2 e cedeu outros 2 para apenas 28 jardas. Tá mandando muito bem e já ganhou seu espaço como titular nesta equipe. Os Patriots, não por conta desse jogo, mas por conta dos resultados de domingos, agora estão matematicamente eliminados da corrida para os playoffs. E os Steelers, com a campanha 7-6, estão agora 5-4 na conferência e podem correr o risco aí de ficar de fora aí da pós-temporada. A divisão eles não brigam pela divisão mais, né? Acredito que isso aí já é do Baltimore Ravens. Porém, eles correm o risco agora de ficar sem a vaga do Wild Card. Seguimos para domingo aí, vamos começar aí com o Tampa Bay Buccaneers vencendo o Atlanta Falcons por 29-25. Cara, que jogaço, mano. O Breaker brilha novamente aí no quarto período e coloca o Tampa Bay na liderança da divisão. A gente já explica o porquê. Cara, o Mayfield teve bastante dificuldade até por boa parte do jogo, né? Mas ele apareceu aí quando o time precisou dele na etapa final. Não é a primeira vez que ele faz isso na temporada, eu acho isso interessante de ressaltar. Ele teve menos de 50% dos passes completos, foram apenas 144 jardas aéreas, porém 2 touchdowns, conseguiu aí ser eficiente aí nas jardas finais do campo. O Rashad White foi o grande
herói aí dessa partida. Foram 27 toques ao todo na bola, o time mais correu do que passou nessa partida. Foram 135 jardas de scrimmage para o Rachaad White e uma recepção para touchdown. Os Buccaneers no ataque eles foram dominados em marcação mano a mano. O Atlanta Falcons conseguiu fazer isso muito bem, a defesa desempenhou um excelente papel, e o que dificultou bastante a vida do Baker Mayfield. Fisicamente ali eles foram bastante dominados também, o que é estranho de ver, né, levando em consideração o time do Tampa Bay Buccaneers. Os Falcons envolveram todos os seus melhores jogadores, olha só, né, que raridade. Drake London com 10 recepções para 172 jardas, as melhores marcas dele, acho que da carreira até então. Bijan Robinson, 88 jardas de scrimmage e um touchdown também. Kyle Pitts, 57 jardas em 3 recepções e um touchdown. Ou seja, todos os principais jogadores do ataque foram envolvidos dessa vez. Desmond Ridder passou das 300 jardas, 8.4 média de jardas por tentativa de passe, um touchdown passado. O time teve 434 jardas ofensivas e uma média de 6.3 jardas por jogada, e ainda assim perdeu, cara, é lamentável. É um pouco traumático até pro Arthur Smith falar, olha o que acontece quando eu envolvo todos os meus melhores jogadores, eu ainda não consigo vencer. Então essa derrota foi muito custosa para o Atlanta Falcons, né, que acaba perdendo a liderança da divisão. Os Buccaneers estão 6-7, a campanha é empatada aí com o Atlanta Falcons, e também empatados dentro da divisão. Os dois estão 3 vitórias e 1 derrota dentro da NFC Sul. Porém, o Tampa Bay Buccaneers tem 5 vitórias e 4 derrotas na conferência. E esse está sendo atualmente o critério de desempate das duas equipes, porque o Atlanta Falcons está 4 vitórias e 5 derrotas dentro da conferência, meus amigos. Próxima partida, Ravens e Rams. Quase, hein? Se não fosse aquele infame retorno de punts. Os Ravens conseguiram garantir uma vitória sofrida aí com esse punt retornado para touchdown na prorrogação e chegam à marca de 10 vitórias na temporada e temporariamente estão aí com a vaga número 1 da pós-temporada na AFC, hein? O Miami Dolphins ainda tem que jogar, provavelmente se vencer o Tennessee Titans ele volta a manter, mas essas equipes ainda se enfrentam nessa temporada regular, né? E esse vai ser o jogo que vai definir quem que realmente vai ficar com a vaga número 1 aí da pós-temporada. Lamar Jackson apareceu bem, foram 386 jardas ofensivas, ele correu bastante com a bola também, 3 touchdowns, apenas uma interceptação. Odell Beckham Jr. apareceu bem também aí contra a sua antiga equipe, foi muito bem acionado também, foi muito procurado pelo Lamar Jackson, foram 10 alvos, porém apenas 4 recepções, né? Foi um pouco difícil de conectar com o Odell. Porém ele sumou para quase 100 jardas, foram 97 ao todo e um touchdown contra a sua antiga equipe. Zay Flowers foi o líder em recepções, né, com 6 recepções em 10 alvos também, 60 jardas, um touchdown e uma conversão de 2 pontos. A conversão foi crucial aí para que os Ravens passassem a liderança e abrissem 3 pontos de vantagem para os Rams, que buscaram o placar inclusive. Uma coisa interessante da equipe dos Ravens nessa partida, eles conseguiram fazer 14 pontos no segundo tempo, né? Era uma equipe que vinha tendo suas dificuldades aí de performar no segundo tempo, tem aí um saldo de pontos negativo na segunda metade das partidas, porém aí conseguiu buscar o placar, teve várias trocas de liderança durante essa partida e na prorrogação nenhum dos times conseguiu mover a bola com o ataque, e na posse dos Rams, quando foram devolver a bola, o punt foi retornado pelo Tylan Wallace, 76 jardas, e ele encontrou a endzone e enfiou a adaga de vez no coração do carneiro. Os Rams, 31 pontos na melhor defesa da NFL, melhor defesa inclusive em pontos por jogo, cede uma média de 15.6 pontos por jogo por partida, e 16 touchdowns, é a melhor marca de touchdowns cedidos das defesas na NFL, e também a segunda melhor marca em jardas totais ofensivas. Foram 410 jardas para o ataque dos Rams. Kyren Williams, 28 toques, 113 jardas, média de 4.6 por carregada. Meus amigos, Kyren Williams é o cara. Ele é muito bom. Fiquem de olho nele pro ano que vem, cara. Davis Allen, um calouro, tight end, apareceu muito bem também, né? Foram aí 4 recepções em 5 alvos. Foi bastante procurado até. 50 jardas e um touchdown. O calouro já chegou anotando touchdown aí na NFL.
Cooper Kupp foi o grande astro aí entre os recebedores, né? Foram 8 recepções em 10 alvos, 115 jardas e um touchdown pro garotão. Inclusive, ele foi o principal recebedor na campanha que empatou a partida para Los Angeles Rams. Ravens, no momento, liderança provisória, estão 6-3 na conferência, né? Aguardem o resultado do Miami Dolphins para saber se eles mantêm essa posição ou não. Caso o Miami perca, o Ravens fica numa situação bem confortável, né? Falar a verdade. E os Rams atualmente aí mantêm a 8ª colocação na NFC, estão ali na beira da classificação ali para a vaga da pós-temporada. 6 vitórias e 7 derrotas e 4 vitórias e 4 derrotas dentro da conferência. Próxima partida, Bears e Lions. Os Bears se vingaram daquela virada que tomaram e deram uma sova no Detroit Lions, cara, 28-13. Se vingam muito bem. A defesa dominante novamente, o Fields vai acabando se firmando aí na posição. Se continuar jogando desse jeito, né? Se os Bears continuarem jogando com essa mesma qualidade de futebol americano, é capaz aí que os Bears decidam manter o Justin Fields, talvez valha o investimento com todo esse capital de draft que eles têm. Justin Fields foram 282 jardas totais, 2 touchdowns totais. DJ Moore, olha que interessante, cara, 88 jardas de scrimmage, um touchdown recebido e um touchdown correndo com a bola, cara. Eu tô vendo bastante um uso muito similar com o Deebo Samuel. Os Bears estão envolvendo muito o DJ Moore em corridas, claro, talvez não da mesma forma criativa, mas a gente vê bastante ele em jet sweeps, em end arounds, bastante envolvido no jogo terrestre também. Eu acho isso muito interessante. Ele é muito capaz, está sendo explorado em todo o seu potencial. A defesa do Chicago Bears conseguiu 3 turnovers aí, novamente aí tendo uma partida excelente contra o Jared Goff. 2 deles foram interceptações, 4 sacks, se deu apenas 267 jardas ofensivas e 13 pontos contra um dos melhores ataques da NFL, né? Mandaram muito bem. O Goff jogou mal, cometeu bastante erros, né? Novamente aí tendo leituras pífias, entregando a bola na mão dos adversários. As suas estrelas não conseguiram aparecer. Amon-Ra St. Brown apenas 21 jardas recebidas, Sam Laporta 23 jardas, ambos muito bem defendidos aí pela defesa do Chicago Bears. A secundária mandou muito bem. David Montgomery e Jahmyr Gibbs, ambos com 66 jardas terrestres, porém o Jahmyr Gibbs foi aí um dos que conseguiu anotar um touchdown para a equipe do Detroit Lions. Defesa teve aproveitamento de 40% cedeu apenas 40% das viagens na red zone, né? Então foi aproveitamento aí de as 5 viagens do Chicago Bears, apenas 2 resultaram em touchdown. Porém, todavia, o Detroit Lions acabou cedendo bastante big plays. Teve 3 jogadores com pelo menos uma jogada para mais de 20 jardas no ataque do Chicago Bears. Com isso, os Lions caem para 9 vitórias e 4 derrotas, ainda estão campanha positiva dentro da conferência, são 6 vitórias e 3 derrotas, porém ainda estão a 2 vitórias do Minnesota Vikings, e essas equipes ainda se enfrentam 2 vezes nessa temporada. Os Bears sobem para 5 vitórias e 8 derrotas e atualmente possuem a 7ª escolha geral no draft. Os Bengals enfrentaram os Colts e venceram por 34-14. O jogo até pareceu competitivo no primeiro tempo, né? Tava 14-14, porém no segundo tempo ninguém mais segurou o Cincinnati Bengals. Jake Browning parece que está querendo roubar o emprego de Joe Burrow. Olha só, hein? Browning 2-0 desde que ele virou titular da equipe do Cincinnati Bengals. E se liga só nessas estatísticas, cara. 82% de passos completos, 629 jardas totais, 5 touchdowns totais, apenas uma interceptação, que nem foi culpa dele que aconteceu nessa partida aí, 10.5 jardas por tentativa de média de passe, cara. Cara, ele tá jogando muito bem, é de aplaudir de pé. Foi mérito dele, sim, ele tem jogado muito bem. Não foi o Ja'Marr Chase, ele nem apareceu nessa partida, pra vocês terem uma ideia. E o T. Higgins também não, ele teve apenas 2 recepções no jogo todo, somaram para 72 jardas, ambas foram big plays, mas ele conseguiu fazer isso aí 100% independente aí dos seus 2 principais recebedores. É muito mérito aí do Jake Browning, cara. Joe Mixon também tá começando a ter um maior envolvimento aí na reta final da temporada, 141 jardas de scrimmage, touchdown. Defensivamente, o garotão da linha defensiva B.J. Hill teve a interceptação, uma bola desviada que sobrou para ele. E também a defesa teve 3 sacks, 2 na conta do Trey Hendrickson.
O Indianapolis Colts não conseguiram passar das 300 jardas ofensivas, foram apenas 272, uma média de 4,5 jardas por jogada. O ataque terrestre sofreu muito, o que não era de se esperar, na verdade, contra uma das piores defesas da NFL contra a corrida nesses últimos jogos. Foi uma média aí de 2,6 jardas por carregada pelo chão e apenas um touchdown ofensivo. O outro touchdown que os Colts anotaram foi defensivo do Ronnie Harrison, que conseguiu aí um presentaço aí do Tanner Hudson, que simplesmente entregou a bola na mão dele, né? Falar a verdade. Com isso, os Bengals empatam com os Colts aí, né? São 7 vitórias e 6 derrotas, vivaços aí na briga pela pós-temporada, embora tenha uma campanha ruim dentro da conferência. Porém, eles têm o critério de desempate em confronto direto agora com o Indianapolis Colts, né? Precisa ver como é que vai ficar a classificação na AFC. Próxima partida, Browns e Jaguars. Cara, os Jaguars forçaram aí a barra colocando o Trevor Lawrence para jogar, né? E esse jogo aí foi perigoso, cara. Foi 31-27 pros Browns, que acabam aí se firmando cada vez mais aí na vaga da pós-temporada. O jogo teve 15 faltas, 7 turnovers totais e um destaque imenso dos tight ends, né, das duas equipes. Os Browns acabam levando a melhor e ainda brigam pela divisão, hein? Vamos ficar atento aí ao Cleveland Browns, que ainda pode ganhar essa divisão. Joe Flacco chegando nesses últimos 2 jogos, né? Essa partida aí foram 26 passos completos de 45 tentados. Olha o volume de passes, cara. 311 jardas totais, 3 touchdowns e 1 interceptação. David Njoku com 6 recepções em 8 alvos, 91 jardas e 2 touchdowns. Inclusive o primeiro ele estava livraço, ninguém a quilômetros de distância perto dele. A defesa teve 4 sacks ao todos, 3 interceptações e 1 fumble forçado. E um grande destaque aqui para o Martin Emerson Jr. Esse jogador foi uma escolha de 3ª rodada do Cleveland Browns, ganhou muito espaço aí nas últimas temporadas e tem se provando um verdadeiro cornerback para essa equipe, né? Ele joga principalmente aí no slot, mas tem sido fenomenal e desempenho impressionante aí dele. Foram 2 interceptações na conta dele, 4 tackles e 3 passes defendidos. Trevor Lawrence tentou 50 passes nessa partida. Olha o volume também de passes do Trevor Lawrence. Claro que muito porque os Jaguars estavam correndo atrás aí no placar por boa parte do jogo. Porém, muito disso é resultado dele estar na formação shotgun. Muito por conta do tornozelo dele, né? Ele estava limitado pela torção que ele teve na partida passada. Fica difícil quando você está um pouco lesionado, um pouco baqueado, alinhar under center. Então, e quando você está na formação shotgun, fica um pouco mais óbvio que as jogadas tendem a ser para passes. Então, 50 passes é bastante, porém ainda não esperava uma performance assim tão horrenda assim em questão de turnovers, né? Foram 3 touchdowns, porém 3 interceptações. Evan Ingram, o outro tight end que brilhou nessa partida, né? Foram 11 recepções em 12 alvos, 95 jardas e 2 touchdowns. Defensivamente, a defesa dos Jaguars aí acabou cedendo muitos pontos, cedendo muitas jardas também, porém teve uma interceptação, 2 fumbles forçados. Esses foram os outros 2 turnovers da partida, porém apenas 1 sack. Não conseguiram pressionar, não conseguiram converter as suas pressões em sacks. Etienne e Ridley foram ineficientes, ambos tiveram aí bastante volume de passe, principalmente o Ridley, converteu aí apenas 1/4 aí dos seus alvos em recepções, bastante apagado. Então os Jaguars seguem aí tendo muita dificuldade de envolver mais de um jogador no seu plano de jogo. Browns com isso estão 8-5 aí na AFC, 6 vitórias e 3 derrotas dentro da conferência, atualmente a 5ª vaga aí do wildcard. Os Jaguars estão 8-5 também, porém como lidera a divisão ficam com a 4ª vaga, 6 vitórias e 4 derrotas na conferência, estão levemente ameaçados aí pelo Houston Texans, porém a gente já vai falar que o Houston Texans acabou perdendo aí visitando o New York Jets. Os Jaguars agora enfrentam os Ravens, então olho aí que pode ser mais uma outra derrota encaminhada. O New Orleans Saints enfrentou também o rival de divisão, o Carolina Panthers, e fez o que tinha que ser feito, 28-6. Um duelo divisional bem previsível, né, dado a qualidade de futebol americano do Carolina Panthers nessa temporada. Saints fez o dever de casa, até porque jogou em casa também, né, e se mantém vivo aí na briga pela divisão. Os Saints eles não brilharam ofensivamente, né, foram 207 jardas ofensivas, apesar de ter bastante tempo de posse de bola.
uma média aí de 4 jardas por jogada, porém eles foram eficientes, conseguiram aí converter 3 touchdowns. Quando chegaram em zona de pontuação, conseguiram pontuar, conseguiram converter. Defensivamente é que foi a grande força, a defesa cedeu apenas 3.8 jardas por jogada, teve 4 sacks em cima do Bryce Young, conseguiram 2 turnovers, inclusive um desses turnovers foi retornado para touchdown, que foi um fumble forçado. Adivinha em cima de quem? Do Bryce Young, né? Então tem sido deprimente essa atuação aí do Carolina Panthers. Atuação horrenda, foram 35 minutos aí de posse de bola, apenas 6 pontos, cara, 2 field goals. Bryce Young teve 36% de passes completos, cara, 137 jardas, o fumble, sem sinais de melhora nenhuma esse time de Carolina Panthers após a demissão do Frank Reich, e não tá nada atrativo para 2024, cara. O time tem apenas 6 escolhas no draft, tem menos de 40 milhões de cap space, tem que renovar com jogadores ainda. O próximo técnico vai ter que pegar um quarterback que talvez ele não teria escolhido. Então vai ser bem difícil aí eles encontrarem um candidato aí em potencial para elevar essa equipe, cara. Principalmente com o desempenho do Bryce Young, que não mostra nenhum sinal aí de competência diferente daquilo que a gente viu no college. Com isso, os Panthers seguem aí para uma vitória e 12 derrotas, essa sendo a 6ª derrota consecutiva. Os Saints sobem para 6 vitórias e 7 derrotas, estão 3 vitórias e 5 derrotas na conferência e 2 vitórias e 2 derrotas na divisão. Igualam aí a campanha dos seus outros rivais de divisão, porém tem desempenho inferior na conferência e na divisão, porém ainda estão vivos na briga aí pela liderança da NFC Sul. O Jets amassaram o Houston Texans, cara, 30-6. Zach Wilson voltou com força. Jogou muito bem, mantém os Jets vivos aí, né? Pelo menos matematicamente. E o estádio amaldiçoado continua prevalecendo e fazendo as suas vítimas. É um verdadeiro ceifador de carreiras esse estádio, cara. Zach Wilson aí, pelo visto, gosta da adversidade, né? Foram 27 de 36 passes completos para 301 jardas e 2 touchdowns. Tudo isso na chuva. Não é a primeira vez que a gente vê ele jogando bem na adversidade, né? Às vezes quando ele tá atrás do placar ou quando a jogada se desestrutura e ele tem que sair do pocket, parece que é nesses momentos que ele consegue aparecer mais. Então, parabéns aí pelo Zach Wilson que voltou com força. A gente já vinha falando aqui que mesmo o Zach Wilson não sendo um bom quarterback, ele ainda fornece mais chances para esse time vencer. E dito e feito, né? Foram 37 minutos de posse de bola ofensiva, 347 yardas totais, 3 touchdowns, 3 de 3 na red zone, 6 de 15 em terceiras descidas. O Breece Hall, 126 yardas de scrimmage e um touchdown. Os Jets ganharam todos os jogos esse ano onde o Breece Hall passou de 90 yardas de scrimmage. Garrett Wilson, muito bem também, 9 recepções de 14 alvos, muito acionado, passou das 100 jardas também. Já do outro lado da bola, né, o CJ Stroud não conseguiu prevalecer, foi bastante pressionado nessa partida. Foram 10 passes completos de 23 tentados, não chegou a 100 jardas, bem raro do que a gente via vindo do padrão do CJ Stroud, e ainda terminou o jogo com uma concussão. Não sabemos nem se ele vai jogar a próxima partida. E essa não foi a única vítima aí do estádio. Nico Collins teve apenas uma recepção do seu único alvo para 13 jardas e ele saiu do jogo com uma lesão na panturrilha e não voltou mais. Ele ficou para fora. Stroud ficou sem os seus 2 principais recebedores e nenhum outro recebedor conseguiu suprir a ausência. Devin Singletary teve 5 aí jardas por carregada de média, anotou um touchdown para o Houston Texans, mas a diferença estava alta demais para o time correr com a bola e teve que depender aí do jogo aéreo. E o jogo aéreo não encaixou de jeito nenhum. Com isso, os Jets vão para 5 vitórias e 8 derrotas, estão 3 vitórias e 6 derrotas na conferência. Os Texans caem também para 7 vitórias e 6 derrotas, e estão 4 vitórias e 4 derrotas na conferência, ainda vivaços ali na briga pela vaga do wildcard. Seguimos para o jogo aí que esse foi o verdadeiro retrocesso dos ataques na temporada, né? Eu achando que ia ser o Thursday Night Football. Peço perdão, Minnesota Vikings e Las Vegas Raiders conseguiu surpreender, né, de maneira negativa. Foram um total de 3 pontos. Né? A última vez que a gente viu isso foi em 2007 no Monday Night Football, com o Miami Dolphins perdendo aí para o Pittsburgh Steelers por 3-0 num jogo que choveu bastante.
Em Las Vegas não estava chovendo, e mesmo se tivesse não ia fazer diferença, porque o estádio é fechado. Eu não sei nem o que falar dessa partida, né, mas o placar acho que ele fala por si só. Josh Dobbs, 10 passos completos de 23 tentados para apenas 63 jardas. Isso é uma média de 2.7 jardas por tentativa. Mas nem se ele tentasse 4 vezes era capaz de conseguir o first down. 5 sacks ao todo em cima do Josh Dobbs. 231 jardas ofensivas ao todo para o Minnesota Vikings, com média também de 3.3 jardas por jogada. 132 jardas terrestres, a média de 4.4 jardas por carregada. Foi a única coisa que parece que fluiu bem aí pro Minnesota Vikings, mesmo não tendo o Alexander Mattison. 0 de 1 na Red Zone, isso eu acho que é o que mais enfatiza, né? O time nem na Red Zone conseguiu nem chegar nas 20 jardas finais, chegou direito. E o time também 8 de 20 em terceiras descidas. Foi uma catástrofe ofensiva para os dois lados da bola. Tanto que Josh Dobbs foi bancado, Nick Mullens entrou na partida, completou 9 dos 13 tentados, passou o Josh Dobbs em jardas, 83 jardas totais, e conseguiu posicionar o kicker para fazer o único ponto dessa partida, né? O Justin Jefferson se machucou na metade do segundo tempo, e até o final do quarto período ele era o líder em recepções ainda, né? Depois ele foi passado pelo TJ Hawkins. Olha a desgraça. Os Raiders também foram inimigos da Red Zone, né? Chegaram lá uma vez e não conseguiram converter. 202 jardas ofensivas, 3.8 jardas por jogada, 3 turnovers totais, 3 de 14 em terceiras descidas. Josh Jacobs totalmente neutralizado, inclusive ele chegou a se machucar ali na reta final. 13 tentativas apenas para 34 jardas, uma média de 2.6 jardas por carregada, né? E ele é a peça pivotal desse ataque, né? Fez toda a diferença ele não conseguir ser eficiente. O Minnesota Vikings ainda sonha aí com a divisão, né? Estão agora 7 vitórias e 6 derrotas, com campanha 6-3 na conferência, e ainda enfrenta o Detroit Lions 2 vezes. Os Vikings têm chances reais ainda de ganhar a divisão e garantir aí um jogo dentro de casa na pós-temporada. Os Raiders caem para 5 vitórias e 8 derrotas, chances cada vez mais ínfimas aí de pós-temporada. 3 vitórias e 5 derrotas dentro da conferência. San Francisco 49ers, 28-16 em cima do Seattle Seahawks. Cara, o jogo até que começou interessante, né? No primeiro snap, o Christian McCaffrey correu para 72 jardas. Depois, na segunda jogada, eles anotaram um touchdown. E depois o jogo ficou um pouco frio, né? O jogo foi quase competitivo, mas daí no segundo tempo, os 49ers despontaram aí na frente e varrem a divisão, varrem a série, né, contra o Seahawks, e põem aí uma das duas mãos no título da divisão. Eles podem ganhar a divisão na próxima rodada já. Os 49ers, eles são um time que parece que é intacleável. Ninguém consegue derrubar esses jogadores, cara. Foram 527 jardas ofensivas, 9.9 jardas por jogada de média, 4 touchdowns totais. E o Purdy aí, 70% de passos completos, 354 jardas. Tá jogando bem demais. O ataque dos 49ers também teve aí 173 jardas correndo com a bola, 55% de conversão em terceiras descidas, aproveitamento de 100% aí na red zone, 2 viagens aí, 2 touchdowns. Kittle, Ayuk e Samuel tiveram todos os 3 mais de 20 jardas por recepção, número absurdo demais. Claro que boa parte disso também é por conta aí da jardas após a recepção, mas ainda assim é um número muito impressionante. Você tem 3 jogadores aí com essa média aí, é um número ridiculamente impressionante, principalmente contra uma secundária que era para ser boa, mas não teve um bom jogo. Geno Smith não jogou, né? Então a gente teve o Drew Lock nessa partida, né? O Geno Smith machucou a virilha durante os treinos e não jogou essa partida. O Lock conseguiu até manter o jogo competitivo no primeiro tempo, né? O placar foi aí pro intervalo 14-10 pro San Francisco 49ers, porém depois não conseguiram acompanhar, cara. A secundária performou muito mal. O miolo da linha defensiva conseguiu aí 3 sacks em cima do Brock Purdy, mas essa foi a única coisa assim que realmente conseguiu funcionar, mas não foi o suficiente aí para segurar a onda, né? O Drew Lock ainda teve 2 interceptações nessa partida. Os 49ers conquistam agora a seed número 1 da NFC, né? Vão garantindo aí a vaga na pós-temporada e um mando de campo. 10 vitórias e 3 derrotas, uma impressionante campanha de 8 vitórias e 1 derrota na conferência. Essa única derrota, inclusive, foi para o Minnesota Vikings naquele jogo lá antes da semana de folga.
Seahawks com a quarta derrota consecutiva agora, eles vêm jogando muito mal nessa reta final, beiram não ir para a pós-temporada, 6 vitórias e 7 derrotas, 5-5 na conferência e apenas uma vitória dentro da divisão, 4 derrotas. Foram varridos tanto pelos Rams quanto pelos 49ers. Buffalo Bills foi a Kansas City enfrentar os Chiefs e conseguiram vitória importantíssima e necessária. Foram 20-17. O Buffalo vence esse jogo muito importantíssimo para se manter vivo aí na disputa pela pós-temporada. Começou bem o primeiro tempo. Chegou a abrir 14 pontos de vantagem. Achei que o time estava movendo bem as correntes, quanto uma boa defesa, conseguiu jogar bem. James Cook foi muito envolvido no plano de jogo, tanto correndo com a bola quanto recebendo passes. Ao todo 15 toques, 141 jardas de scrimmage, média de 5.8 jardas por carregada e o touchdown de abertura da partida. Porém, os Bills jogaram muito mal no segundo tempo, né? Foi uma performance bem fraca, falando a verdade. Beiraram aí entregar essa partida, cederam muitos pontos ali na reta final e administraram mal os últimos 2 minutos. Simplesmente quiseram abrir uma vantagem maior do que poderiam nos 2 minutos finais. Preservaram o 2-minute warning e 2 timeouts do Kansas City Chiefs para chutar apenas um field goal e deixaram muito tempo no relógio. Realmente beiraram aí entregar essa partida aí pro Mahomes e companhia. Já os Chiefs, né, foi uma partida um pouco oposta aí do que os Bills fizeram, né? Eles começaram mal, né? Começaram atrás por 2 posses de bola, conseguiram empatar o jogo no quarto período e quase venceram, cara. O offside que marcaram essa jogada tá sendo polêmica, cara. Tá todo mundo do Kansas City Chiefs reclamando. O offside era claro, obviamente, né? O Kadarius Toney estava alinhado em cima da linha da bola. E isso acabou anulando a jogada que resultou no touchdown, né? O próprio Kadarius Toney anotou o touchdown e ele fez a falta também. E depois disso não conseguiram concluir o jogo, não conseguiram nem mover as correntes a ponto de empatar essa partida e levar para prorrogação. Talvez fosse onde eles realmente fossem brilhar aí contra o Buffalo Bills Josh Allen, né, que não sabe vencer em prorrogação. Mahomes teve 6 passes incompletos nas últimas 2 posses de bola. E a gente tem que botar um pouco dessa derrota na culpa dele também, né? Você não pode depender de uma única jogada para você vencer ou perder a partida, né? Quero dar um destaque rápido aqui pro Rashee Rice, que tem ganhado bastante volume e participação, virou o verdadeiro wide receiver número 1 dessa equipe. Tem muito a se desenvolver ainda, né? Não é nenhum recebedor de fato, assim, número 1, assim, né? Aquele wide receiver de peso. Porém, 7 alvos em 10 recepções, 7 recepções em 10 alvos, na verdade, né? 72 jardas e um touchdown. Tá começando a crescer um volume muito grande aí para o Rashee Rice. Buffalo Bills, 7 vitórias e 6 derrotas, estão 4-5 dentro da conferência, aumenta suas chances de playoffs, ainda brigam pelo título da divisão. Kansas City Chiefs eu acho que se despede agora da semana de folga. Tá bastante difícil, provavelmente essa briga agora fica entre Ravens e Dolphins. Chiefs cai para 8 vitórias e 5 derrotas, ainda estão 6-2 na conferência, porém aí 3 derrotas nos últimos 4 jogos, tá bem difícil aí o mês de dezembro para o Kansas City Chiefs. Bills enfrentam os Cowboys agora e precisam vencer também. Cowboys, time quentíssimo nessa temporada. E os Chiefs enfrentam os Patriots. E olha, vamos ficar de olho aí nesse jogo, cara, porque esse jogo pode ser um jogo armadilha aí pro Kansas City Chiefs. Próxima partida, Denver Broncos e Los Angeles Chargers. Esse foi o jogo aí que acabou me complicando, inclusive, nos palpites, cara. Broncos venceu aí por 24-7. Se esse jogo não demitiu o Brandon Staley, eu não sei o que mais demite, cara, porque o time já não estava jogando bem ali de início. A defesa dos Broncos passou o rolo compressor com muita força, cara. Foram 6 sacks ao todos, 2 turnovers forçados, 283 jardas ofensivas cedidas, 0 de 12 em terceiras descidas. Eles não permitiram uma conversão de terceira descida para o time dos Los Angeles Chargers e 1 de 6 em quartas descidas. Essa defesa levantou um verdadeiro paredão em cima desse ataque aí dos Chargers, cara. O Jared Goff jogou muito mal, dá pra entender porque ele tava recebendo muita crítica, se eu não me engano do Steve Smith, inclusive, lá da equipe de transmissão da NFL. Esteve envolvido durante um bom tempo aí nos boatos de troca, porém não foi trocado. Ele deixou muitas bolas a desejar, cara, muitas recepções que estavam na mão dele,
A jogada que era pra ele ter anotado no touchdown, ele não arrastou o pé, cara. Isso é muito amadorismo. Ele não é nenhum calouro, velho. Ele já tá aí, essa é a terceira temporada dele na NFL. Não era pra ele estar fazendo esse tipo de coisa, cara. Não era. Não acredito, inclusive, que ele ainda deva ter espaço dessa equipe. Acredito que na temporada que vem os Broncos deveriam aí buscar tá movendo ele pra frente, velho. O Russell foi ok. A defesa facilitou em muito o trabalho dele. Porém, aí, quem brilhou pra mim aí foi o Alex Singleton. Defensivamente, aí, ele tava em todo lado do campo. Conseguiu ser um verdadeiro caos aí no ataque, na linha ofensiva dos Chargers. Um outro destaque também pro Courtland Sutton, que conseguiu fazer uma belíssima recepção para touchdown, cara. Teve falta na jogada, a falta não importou coisa nenhuma. Ele fez a recepção com apenas um braço caindo, manteve os 2 pés em campo, e é assim que um recebedor tem que se comportar quando está jogando perto das linhas laterais, cara. Herbert estava mal, não estava jogando bem, já foram 9 passos completos de 17 tentados, não chegou a 100 jardas, teve uma interceptação feia. Esse ano não está sendo bom para o Justin Herbert, não está sendo um ano bom para os quarterbacks em geral, cara, mas o Herbert está jogando bem abaixo do que ele já mostrou, e depois que ele quebrou o dedo, cara, já acabou, velho, acabou ali. Aí os Chargers não tiveram nenhuma chance. Entrou o reserva Easton Stick, ele completou aí 13 passos de 24 tentados, 179 jardas ao todos. Se eu não me engano, ele teve um fumble, inclusive. Quentin Johnston foi bem, e eu acho que isso talvez tenha sido o único ponto positivo, né? Nesses últimos jogos aí ele conseguiu aparecer bem, não teve drops, então foram 3 recepções de 4 alvos aí para ele, para 91 jardas. Buscando a big play, né, quando estava ali com o Easton Stick, conectando bem com o calor. Broncos, 7 vitórias e 6 derrotas, estão com campanha 4-5 dentro da conferência, e agora estão a 1 vitória do Kansas City Chiefs de igualar aí na divisão. Cara, os Broncos agora têm chances reais de vencer a AFC West, cara. Olha só que situação que o Kansas City se colocou, né, cara. E o Kansas City, e agora o Denver Broncos enfrenta o Detroit Lions, e esse é um jogo que eles têm total condição de ganhar, inclusive será o meu palpite. Já o Los Angeles Chargers caem para 5 vitórias e 8 derrotas, e estão com campanha 3-5 na conferência. E para finalizar, esse vídeo já tá ficando bastante grande. Sunday Night Football, Dallas Cowboys amassaram o Philadelphia Eagles 33-13 jogando em casa. Cowboys embalam a 5ª vitória consecutiva e consegue destronar o Philadelphia Eagles da liderança da NFC. Foram 36 minutos de posse ofensiva, 394 jardas totais do ataque, 5.3 jardas por jogada de média, 3 touchdowns ofensivos e 4 field goals, mas foram os field goals, meus amigos. O primeiro foi de 60 jardas, só para aquecer já. O segundo foi de 59 jardas, e essa é a primeira vez que um kicker faz 2 field goals de pelo menos 59 jardas numa partida. E sobrou ainda, né? Sobrou ar na bola para essa bola viajar um pouco mais. Esse chute teria sido bom de talvez até 66 jardas, né? Chegando perto aí do recorde do Justin Tucker. O outro foi de 45 e teve mais um, né? O último field goal de 50 jardas. Ele faz parecer muito fácil o Brandon Aubrey. Sangue aí de quem jogou o verdadeiro futebol, né? Dak Prescott tem jogado aí como verdadeiro MVP, jogou demais essa partida. Para mim, ele é o atual MVP nessa temporada, né? Considerando aí todo o contexto. Foram 24 aí de 39 passes completos, 271 jardas, 2 touchdowns. A defesa mandou muito bem, conseguiu aí 3 turnovers, 3 fumbles custosos, cara. Teve muita pressão, apesar de não ter muitas pressões resultadas em sec. E o Stephon Gilmore, o MVP defensivo. O fumble que ele forçou em cima do AJ Brown, voltando do intervalo, acabou sofrendo esse fumble aí, e depois não conseguiu mais produzir nenhuma campanha aí que resultasse em pontos. Até conseguiu aí depois um touchdown defensivo, mas ainda assim, aí já era tarde demais, o time não conseguiu voltar. Stephon Gilmore jogou demais essa partida, cara. O Philadelphia Eagles nada deu certo. Eles terminam aí a sequência de 5 jogos difíceis deles, né, com 3 vitórias e 2 derrotas. Um bom desempenho até, né, dado todo o contexto. Os 3 fumbles perdidos aí foram muito difíceis, foram muito custosos. A defesa dos Cowboys jogou muito bem fisicamente, né, e
foi muito difícil também pro Devonta Smith, que já não é um jogador muito físico, né, ter que lidar, e ele foi bastante tacleado com força, inclusive ele foi um dos autores do fumble. Apenas 3, essa daqui, ó, essa estatística que eu vou falar agora, foi a que mais me chamou a atenção, cara. Apenas 3 recebedores do Philadelphia Eagles foram alvos do Jalen Hurts, cara. Então, ó, A.J. Brown, Devonta Smith e Dallas Goedert foram os únicos alvos das 27 tentativas de passe do Jalen Hurts, cara. Esse número é ridiculamente baixo. Isso a gente tem que colocar na conta aí do Nick Sirianni, velho. 6 pontos ofensivos ao todo, sendo os 2 field goals, e o touchdown defensivo anotado aí pelo Jalen Carter com uma bola forçada do Fletcher Cox. Cowboys no momento lideram a divisão, cara, são 10 vitórias e 3 derrotas, estão 4-1 dentro da divisão e por conta disso eles lideram, né? Eles têm uma campanha melhor. Os Eagles caem também para 10-3, são o terceiro time aí com 10 vitórias e 3 derrotas na NFC. Porém, eles têm um jogo a menos dentro da divisão, né? Eles estão 3 vitórias e 1 derrota dentro da divisão, sendo essa derrota desse domingo agora pro Dallas Cowboys. E os Eagles enfrentam o Seattle Seahawks, que não vem jogando bem, 4 derrotas consecutivas. Enfrentam os Giants 2 vezes e enfrentam o Arizona Cardinals. O calendário dos Eagles é muito mais favorável para eles vencerem a divisão e também mais favorável para eles garantirem a semana de descanso. Eles ainda têm chances reais aí, né? Até porque o São Francisco, embora vá ser favorito contra o Baltimore Ravens, é um jogo muito, mas muito complicado. Então, de longe desses 3, os Eagles é o que tem um calendário mais fácil agora na reta final. Os Cowboys vão enfrentar Buffalo fora de casa, vão enfrentar Miami fora de casa, enfrentam Detroit Lions e depois Washington Commanders. Então aí sequência de 3 jogos bem difíceis que complicam um pouco aí as possibilidades dos Cowboys de vencerem a divisão e de talvez pleitear a semana de descanso. E esses jogos são importantíssimos para ditar que tipo de time os Cowboys vão ser na pós-temporada. E lembrando, jogo dentro de casa para os Cowboys na pós-temporada é importantíssimo. Esse time joga muito melhor dentro de casa. São 7 vitórias, eles estão invictos essa temporada em casa, 7 vitórias, nenhuma derrota. Então é impressionante aí o que eles vêm fazendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, ficou bastante comprido aí, mas foram muitos jogos, muitas coisas interessantes para falar. Não se esqueça de dar o like, se inscreva no canal, me deem dicas aí do que vocês gostariam de estar vendo, o que eu poderia estar melhorando. E um grande abraço a todos vocês. Hoje tem Monday Night Football, temos aí rodada dupla, teremos aí Dolphins e Titans e também teremos aí Packers e Giants. Jogos interessantíssimos e com implicações aí na pós-temporada. Um grande abraço e tchau!